E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa nona aula de História do Brasil. E na aula de hoje, meus queridos, a gente dá continuidade à história do Brasil Império e a gente continua no tema que é o período regencial, certo? Hoje a gente fala mais especificamente das revoltas regenciais, beleza? Então você já sabe o ritual. Se acomoda, pega o teu caderninho do Mickey e o teu marca-texto verde-limão e bora pra aula. Meus queridos, para a gente entender as revoltas regenciais, a gente tem que entender que são revoltas que acontecem por conta da crise política, social e administrativa que estava acontecendo no período regencial, certo? Então olha só, a gente vai estudar a cabanagem, que foi lá no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, a revolta dos malês, que também foi na Bahia, e a guerra dos farrapos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Certo, meus queridos? Então vamos nessa. Olha só, de 1835 a 1840 aconteceu a cabanagem, e essa revolta vai ganhar esse nome justamente por conta dos participantes do conflito, que eram os cabanos, que eram pessoas que viviam nessas pequenas casas, nessas pequenas cabanas, certo? E quem eram esses cabanos? De modo geral, a gente pode entender que eram negros, mestiços, quilombolas, indígenas e brancos empobrecidos. Era uma parcela bem pobre da sociedade que lutava nesse contexto por sobrevivência. Além disso, galera, junto com os cabanos participou a elite paraense, que eram os produtores agrários. E essa elite paraense não lutava, obviamente, por sobrevivência, eles lutavam para separar o Pará do Brasil, ou seja, eles lutavam por mais autonomia para a província, beleza? Então a gente pode entender que as motivações para esse conflito foram basicamente luta por sobrevivência por parte dos cabanos, ou seja, da parte mais pobre da sociedade, e contra a centralização do poder pela regência por parte da elite paraense. Então, moçada, os cabanos eles tomam o poder da cidade de Belém, certo? Sob a liderança de Félix Malcher e Francisco Vinagre. Esses dois personagens, eles traíram o movimento, certo? Eles se aliaram ao governo regencial e eles acabaram traindo os cabanos. É claro que esses dois líderes, tanto o Félix quanto o Francisco, eles foram mortos pelos próprios integrantes do movimento. O grande líder da cabanagem foi o Eduardo Angelim. Ele foi fiel ao movimento durante todo o período e, sob a liderança dele, foi proclamada a República Paraense. Então você tem que lembrar que Félix Malcher e Francisco Vinagre foram dois líderes que traíram o movimento, e você tem que lembrar principalmente que o Eduardo Angelim ele foi fiel ao movimento e ajudou a cabanagem a fundar a República Paraense, beleza? E como chega ao fim a cabanagem? Bom, moçada, no finalzinho do movimento, lá em 1840, o governo regencial manda diversas tropas da Guarda Nacional e essas tropas acabam reprimindo de maneira extremamente violenta a cabanagem. O saldo da cabanagem ele é muito triste, moçada. São pelo menos 30 mil mortos. Então a gente tem que entender que boa parte, para não dizer a maioria, desses rebeldes eram pessoas pobres, que muitas vezes lutavam por sobrevivência e não necessariamente pelos ideais políticos que a elite paraense lutava. Beleza? Uma coisa que vocês têm que lembrar sempre que todas as revoltas do período regencial vão ser reprimidas violentamente, com exceção talvez da Guerra dos Farrapos, que vai se existir um tratado, mas enfim, a gente fala disso mais tarde. Meus queridos, agora a gente fala um pouquinho da Guerra dos Malês, ou Revolta dos Malês, que aconteceu lá em 1835. Não chegou a ser um conflito que durou muito tempo, durou apenas alguns dias, certo? Mas olha só, vamos entender. O movimento contou com a participação de negros escravizados, de africanos escravizados, certo? Que tinham como religião a religião islâmica, ou seja, eram africanos escravizados muçulmanos. E esses negros escravizados, eles vão lutar por liberdade religiosa, certo? Vamos entender que quando o Império começa, se vocês lembram lá das nossas últimas aulas, eu falei para vocês que a religião oficial do Império é a religião cristã católica. Só que a Guerra dos Malês, ela não foi simplesmente por conta de liberdade religiosa. Os negros escravizados, eles lutaram também pelo fim da escravidão. Mas você deve estar se perguntando por que malês? Meus queridos, em linhas gerais, malês a gente pode entender como uma vertente do islamismo. Mas vamos ver como que acaba a revolta. De modo geral, vocês devem imaginar que a revolta foi extremamente reprimida pelo governo regencial e pela elite local,
porque a elite local estava sendo ameaçada, né? Ela estava sendo ameaçada de perder os seus escravizados. Então, tanto o governo regencial quanto a elite local da Bahia vão reprimir de maneira bem violenta. A gente pode entender a Guerra dos Malês como uma revolta popular contra uma elite. A gente vai estudar aqui ao longo da nossa aula que diversas revoltas regenciais, elas têm um cunho de uma elite contra o governo regencial, ou muitas vezes uma elite e a população mais pobre contra o governo regencial. Só que nesse caso aqui a gente está falando de uma revolta popular contra a elite, tudo bem? Buscando liberdade religiosa e, claro, buscando o fim da escravidão. Então agora a gente fala da Sabinada, que aconteceu ali de 1835 a 1838. Também foi um conflito que aconteceu na Bahia, assim como a Revolta dos Malês. E de modo geral, moçada, as motivações para esse conflito foram o abandono da região ali da Bahia por parte do governo regencial, certo? Ainda naquela lógica de afastamento do poder central do Nordeste, desde lá do ciclo do ouro. Então a população da Bahia reclamava do desleixo que o governo regencial tratava aquela região, e na realidade o governo regencial meio que esqueceu o Nordeste por muito tempo. Por isso vocês podem perceber que a maioria das revoltas regenciais são na região Norte e Nordeste. Então os membros da Sabinada, eles também vão ser contra o alistamento obrigatório para a Guarda Nacional. Porque olha só, nesse contexto, boa parte dos alistados para a Guarda Nacional eram da região ali da Bahia. Então, moçada, o líder do movimento, que se chamava Francisco Sabino, é por isso que a gente tem o nome de Sabinada, certo? Ele tinha um pequeno jornal, e nesse jornal, que se chamava Novo Diário da Bahia, ele convocou a população a se rebelar contra essa convocação obrigatória. Porque já que o governo regencial não dá suporte para a Bahia, então a Bahia também não vai dar suporte ao governo regencial, fornecendo, portanto, soldados para a Guarda Nacional, beleza? E olha só, moçada, o Francisco Sabino, ele era um republicano. Então, olha só, a ideia dos integrantes da Sabinada era proclamar uma república baianense, só que até a coroação de Dom Pedro II. Deixa eu explicar isso para vocês. Os membros da Sabinada eram extremamente contrários ao governo regencial, certo? Então eles queriam instaurar uma república, só que essa república só iria durar até a coroação de Dom Pedro. Então quando Dom Pedro tivesse idade para assumir o trono do governo brasileiro, aí a Bahia voltaria a ser uma província do Império de Dom Pedro. Mas o governo regencial vai concordar com isso? Obviamente não. Em resposta, o governo regencial vai reprimir de maneira super violenta a Sabinada, que vai chegar ao fim em 1838, beleza? Moçada, agora a gente fala um pouquinho da balaiada, que aconteceu lá no Maranhão em 1838 e foi até 1841. Percebam que a balaiada, ela passa o período regencial, certo? Porque em 1841, Dom Pedro II já era rei, certo? Já estávamos no segundo reinado. Tanto a balaiada quanto a Guerra dos Farrapos, elas foram guerras que se estenderam, que ultrapassaram o período do governo regencial, beleza? Mas vamos entender o que aconteceu aqui na balaiada. De modo geral, moçada, a participação foi basicamente da população mais pobre do Maranhão, certo? De alguns artesãos que eram chamados de balaios, justamente porque eles confeccionavam o famoso balaio, que a gente pode entender como um cesto bem grande. Além disso, participa da balaiada alguns negros escravizados e quilombolas, beleza? Moçada, para entender as motivações, a gente tem que lembrar que a balaiada acontece no Maranhão e que o Maranhão faz parte do Nordeste e existe toda aquela lógica de desvalorização da região Norte e Nordeste por conta do governo regencial. E o Maranhão, nesse contexto, estava passando por uma crise agrícola, ou seja, a produção de algodão que era realizada ali no Maranhão não conseguia superar a produção de algodão dos Estados Unidos. Então países da Europa que estavam no processo de revolução industrial compravam algodão dos Estados Unidos e não do Brasil. Então isso vai fazer com que aumente muito a miséria e a pobreza na província do Maranhão, certo? Então essas foram as motivações para a balaiada acontecer. Então, em busca de melhorias para a população, os revoltosos eles tomam a vila de Caxias, que era uma vila muito importante ali da região do Maranhão. E, moçada, a gente tem que entender que a balaiada ela foi muito longa, imagina, ela foi de 38 a 41.
Então existia muita gente lutando, existia muitas pessoas pobres que lutavam ali por sobrevivência. Então a Balaiada ela foi uma revolta que durou bastante tempo e os rebeldes não tinham intenções, naturalmente, de se render. Só que, como nós vimos na última aula, em 1840 Dom Pedro vai assumir o posto de imperador do Brasil, certo? Foi antecipado a maioridade dele e ele assume o poder do Brasil. E o Dom Pedro vai nomear Luiz Alves de Lima e Silva para ser o chefe, o comandante da Guarda Nacional. E a partir disso, o Luiz Alves ele vai cuidar de basicamente todas as revoltas que acontecem no país, inclusive a Balaiada. Então Luiz Alves vai reprimir violentamente o movimento e vai retomar a vila de Caxias. Moçada, a Balaiada terminou, né, o desfecho da Balaiada foram por volta de 11 mil mortos, 11 mil pessoas pobres que lutavam por sobrevivência foram mortas pelo governo regencial. E como prêmio a isso, Dom Pedro II concede o título de Barão de Caxias ao Luiz Alves e posteriormente ele vai se tornar o Duque de Caxias. E o Duque de Caxias ele vai participar da repressão de diversos movimentos no Brasil, ele vai participar também da Guerra do Paraguai, e por conta de todos esses feitos que ele tem, ele se torna posteriormente o patrono do Exército Brasileiro. Moçada, chegamos então à Guerra dos Farrapos, foi aí o último conflito do período regencial, que também durou de 1835 a 1845, ou seja, ultrapassou o período regencial, certo? Chegando até o Segundo Reinado. E, moçada, foi uma revolta que contou com a participação de membros da elite gaúcha e catarinense, certo? Que eram produtores de charque. Para quem não sabe, o charque é a carne de sol, ou a famosa carne seca. E qual foi a motivação disso? De modo geral, essa elite gaúcha estava insatisfeita com a desvalorização da carne de charque por parte do governo brasileiro. Nesse contexto, o Brasil comprava a carne de charque, a mesma carne de charque, de outras nações produtoras e não comprava do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Então, tendo em vista que se tratava de um movimento republicano, ou seja, com ideais republicanos, Santa Catarina e Rio Grande do Sul proclamaram as suas respectivas repúblicas. Então, Santa Catarina fundou a República Juliana e o Rio Grande do Sul fundou a República Rio-Grandense. E, moçada, essa guerra, como vocês podem ver, ela durou muito tempo, durou aí 10 anos. E a gente pode associar esse tempo de duração da Guerra dos Farrapos justamente porque contava com o financiamento das elites gaúchas e catarinenses. Beleza? Moçada, em 1845, Dom Pedro manda de novo Luiz Alves de Lima e Silva para tentar negociar o fim do conflito com os farroupilhas. Então, o governo brasileiro, por meio do Luiz Alves, ele vai propor o Tratado do Ponche Verde, que basicamente o tratado propunha o fim das repúblicas sulistas, certo? A Juliana e a Rio-Grandense. Não haveria punição aos líderes da república e haveria mais valorização da carne de charque por parte do Brasil. O tratado foi aceito, as repúblicas foram desfeitas, os dois estados, as duas províncias voltaram a fazer parte do Império do Brasil e ninguém foi punido. Ou melhor, nenhum membro da elite foi punido. Os verdadeiros punidos, moçada, foram as pessoas pobres que lutaram e que foram mortas pela Guarda Nacional. Moçada, então vamos lá para a nossa tradicional questãozinha do vestibular. PUC Paraná. A unidade territorial brasileira foi posta à prova no período regencial com revoltas armadas, tais como... Então pausa o vídeo, tenta responder e daqui a pouco você volta. Moçada, questãozinha bem tranquila, você só vai ter que saber quais foram as revoltas que aconteceram no Brasil nesse contexto, beleza? Então vamos lá, letra A. Balaiada, Revolução Praieira, Revolta da Cisplatina. Moçada, a Revolta da Cisplatina, ou a Guerra da Cisplatina, aconteceu lá no primeiro reinado, antes do período regencial. Então letra A está errada. Letra B. Guerra dos Farrapos, Balaiada e Sabinada. A letra B está no caminho, citou 3 revoltas regenciais, mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Letra C, Revolução Praieira, Confederação do Equador e Sabinada. Moçada, a Revolução Praieira vai acontecer só lá em 1848, só no segundo reinado. A Confederação do Equador também aconteceu no primeiro reinado. A única que é uma revolta regencial é a Sabinada. Letra C também está errada. Letra D, Noite das Garrafadas, Balaiada e Revolta da Armada. Moçada, só a Balaiada é uma revolta regencial, beleza? Então olha só, letra E, Guerra dos Emboabas, Revolução Praieira e Balaiada.
também está errada. Guerra dos Emboabas é uma revolta nativista, beleza? Então, moçada, a resposta certa é a letra B. Percebam que não é uma questão muito difícil, mas é uma questão que cai no vestibular, certo? Então você tem que prestar atenção, você tem que saber quais foram as revoltas regenciais. Certo, meus queridos? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!